Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia. Vamos às informações sobre o que acontece no mundo. Bem, o SATCOM dos Estados Unidos desta vez desclassificou de outro vídeo sobre o que tem acontecido nesta guerra que continua se prolongando. Vejamos os detalhes do que está acontecendo. Afirmam que as capacidades militares dos iranianos estão diminuindo, mas os ataques dos iranianos continuam, assim como os avisos. Vamos aos detalhes desta, bem. Uma imagem que chama a atenção desta vez, de acordo com o que foi relatado, pois um drone, isso é, no Mar Negro, reparem até onde o drone está chegando, isso então contra o Admiral Grogorich, não é? Este é então um desses, vamos dizer, das forças russas que estão lá na Crimeia, não é? Segundo o que relatam durante a noite. Das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atacaram o Admiral Grogorich, uma fragata de mísseis guiados de muita importância para essa região. Isso foi no aeroporto Novoroskaya, né? Não foi na Crimeia, onde eles já saíram faz tempo. Isso foi em Novoroskaya, já em território russo. Aí está o navio, digamos assim, né? Bom, faz parte também dos ataques dentro daquela guerra entre Ucrânia e Rússia. Também, bom, então, essas imagens, segundo o que foi reportado, são no sul da Rússia. As chamas desses, vamos dizer, incêndios que acontecem depois de algumas explosões que têm ocorrido no navio que eu comentei, né? Esse é o navio, aquele que está lá ao fundo pegando fogo. Isso também faz parte do que está acontecendo e essa é a resposta, estão vendo? Esta é a resposta para outros drones a caminho. Isso também faz parte do que ocorre naquela região. E outra imagem que chama a atenção é essa quantidade de colunas de incêndio, digamos assim, né? Que estão acontecendo, isso de acordo com o que relata a Open Source Intel, esse perfil de inteligência que diz, que tem ocorrido explosões fortes. Vocês ficam sabendo disso? Pelo que dá para ver, seria na capital. Isso foi postado por Bahid, uma pessoa chamada Bahid. Bom, quando se sabe quem postou, é importante comentar quem fez isso e olhem só dessa vez, escutem isso. Beleza. Isso que vocês estão ouvindo seria um enorme vazamento de gás, é algo que ainda não explodiu. Segundo o que foi relatado, eles ficaram sabendo. Por 30 minutos, ouviam esse vazamento de gás, um cano principal de gás que teria sido danificado, gerou odores muito fortes dentro do Irã, dentro de Teherã, cheiro de gás e enxofre, segundo o que foi relatado. Também, aconteceu um deslizamento, isso em Iturbide, aqui em Nuevo León, bem pertinho daqui aconteceu esse deslizamento. Isso também chama atenção. Nesses últimos dias, isso foi ontem que relataram isso. Também, isso foi em Durango, né, aqui no México, né, uma forte chuva de granizo e temporal que aconteceu naquela região. Também, então essa imagem, vamos ouvir, escutem isso. O áudio está muito baixo, mas de acordo com o que foi relatado, isso seria em Tel Aviv, mísseis iranianos teriam atacado diferentes pontos da capital lá em Israel, segundo o que informam. Os serviços de emergência têm estado ativos, segundo informações disponíveis. Alguns incêndios têm sido relatados em alguns pontos também como parte desse conflito que continua se espalhando. Outra imagem também chama a atenção é esta. A área onde fica a usina de energia da Babco, no Bahrein, teria sido atacada. Um depósito de armazenamento teria sido incendiado e, isso também faz parte do que está acontecendo. Continuam atacando os países do Golfo e continuam gerando esse tipo de problema. Também, isso que estamos vendo é um ataque da Marinha dos Estados Unidos que teria atingido, segundo o que relatam, a K0 na província de... Esta é uma guarnição das Forças Especiais da Guarda Revolucionária do Irã. Segundo o que relatam, o ataque, ou o que veio depois do ataque, gerou isso que parece uma neblina, mas dizem que não é neblina, e sim fumaça. Dos ataques que teriam sido realizados pela coalizão entre os Estados Unidos e Israel. Isso também foi um ataque, pelo que se sabe, com aviões de caça muito perto, aliás, dessa área.
onde o piloto foi encontrado, isso também faz parte do que está acontecendo. Também há esse relato do Canal 12 que teria informado sobre uma série de ataques, 8 horas de ataques contra Haifa, 18 horas de operações que têm sido realizadas para determinar e retirar as possíveis vítimas que possam haver nessa área. Como está o estado, aliás, feliz início de semana. Espero que estejam bem, está muito intenso. Na verdade, neste fim de semana, aliás, também nessas imagens que têm aparecido, há uma imagem de um terremoto que aconteceu nas Filipinas, em que, bom, dá para ver. Aí dá para ver o movimento, olhem ali no lado esquerdo, dá para ver esse movimento bastante intenso, não foi tão forte em termos de atividade. Em relação à intensidade, foi de 5,4 segundo o que reportam, mas dá para ver pelo menos aqui que assustou as pessoas que estavam nesse lugar. Dá para ver o movimento, durou um tempinho. Na verdade, aí está o assunto e, bom, essa também é uma imagem que chamou a atenção. Essa imagem, deixa eu ver se coloco aqui. Isso que estamos vendo aqui, essas plantinhas. Elas não estão sendo iluminadas, ou seja, a luz que vemos nelas é uma luz que foi gerada. Olhem, aqui dá para notar um pouco mais. De acordo com o que relata a Nexta, os cientistas chineses criaram plantas que brilham no escuro. Isso bem no estilo de filmes de ficção científica como Avatar. Não, de acordo com o que relatam, eles inseriram genes de vagalume e de fungos, o que permitiu que orquídeas, girassóis e crisântemos emitissem luz por si mesmos. Elas não precisam de eletricidade, apenas de água e cuidados. Essas plantas já estão sendo consideradas como uma alternativa de iluminação pública em parques e espaços públicos. Imaginem vocês chegando de repente a uma cidade. Você chega a uma cidade onde todos os jardins brilham sozinhos. De repente, acontece um apagão e você ainda tem pelo menos um pouco de luz. Sim, é impressionante o que eles estão mostrando. Outra imagem que também chama a atenção é a imagem de Mokhtavacan, caminhando, mas é falsa, feita com inteligência artificial e, bom, essas são as coisas que o pessoal da Guarda Revolucionária publica. Lá, mostram ele caminhando com muitos efeitos e uma música cinematográfica. Não, essa eu não vou mostrar aqui, mas realmente chama a atenção e ele chega lá, supostamente a um elevador. Uma coisa assim que se abre e tem uns mapas lá, né? E não são quaisquer mapas, são os mapas que estão lá no fundo, né? Onde supostamente chega aquela animação que fizeram de Moctava. No fundo, no mapa, dá para ver a usina nuclear de Dimona, que nem é tanto uma usina nuclear, mas é ou seja, não é uma usina elétrica, e sim mais um reator que é usado, em teoria, para toda essa questão das armas nucleares de Israel em Dimona. Lembra? Já houve um ataque lá. Bom, então eles colocam o mapa como se dissessem que o próximo passo vai ser atacar essa usina nuclear. Bom, isso também faz parte do que essas imagens mostram. Aliás, vamos para o próximo ponto. Com certeza, eles relatariam que esse indivíduo teria sido eliminado, um personagem que já mencionamos várias vezes por aqui, porque é uma figura-chave para os iranianos, não é? Segundo a conta oficial das Forças de Defesa de Israel, o chefe da inteligência da Guarda Revolucionária, imaginem só, o chefe de inteligência teria sido eliminado, um dos comandantes de mais alto escalão da Guarda Revolucionária Islâmica. Ele acumulou grande experiência ao longo dos anos. Kademi trabalhou para promover ataques terroristas em todo o mundo e foi responsável por vigiar civis iranianos como parte da repressão do regime contra os protestos que vêm ocorrendo naquele país. Bom, um personagem realmente impressionante. Esse é um personagem que há muito tempo vinha escapando da fronteira, forças de Israel, porque é preciso lembrar que Israel tem essa estratégia de tentar eliminar certas figuras
que são não apenas fundamentais, mas também esses indivíduos que de repente geram não apenas muito dano, mas que já têm ataques planejados para o futuro a longo prazo. Vamos lá, são personagens que estão operando em várias camadas a longo prazo, que se infiltram em outros países, e assim por diante. Era um assunto que, bom, já fazia tempo que tinham alertado sobre esse indivíduo. Ele não é o único que se espera que seja eliminado. São vários dos personagens que estão nesse nível de inteligência, nível de planejamento e operação militar. Então, por isso é tão importante a queda desse indivíduo. Aliás, os iranianos também estão enviando mensagens tremendas. Olhem o que vem a seguir. Estas armadas. Vamos ouvir o áudio. Aí vai. Não. Seria responder a qualquer ataque desse tipo de maneira recíproca. Nossas forças armadas deixaram claro que, caso a infraestrutura do Irã seja atacada, responderíamos da mesma forma. Eles, nossas forças armadas, teriam como alvo qualquer infraestrutura semelhante que pertença ou esteja de alguma forma relacionada aos Estados Unidos ou que contribua para o seu ato de agressão contra o Irã. Isso não é algo que vamos fazer voluntariamente ou por decisão própria. Isso é algo que faz parte das nossas medidas de defesa contra o ato ilegal deles. Acho que o povo americano já entendeu que essa não é a sua guerra. Esta é uma guerra escolhida pelas administrações dos Estados Unidos, talvez em nome de um regime genocida. Bem, essa é a mensagem do Irã. Ou seja, o Irã diz que, antes de tudo, não quer negociar. Esse é um ponto que eu acho que fica bastante claro, porque ontem à noite, que já não pudemos transmitir à noite, mas ontem comentavam exatamente isso. Os Estados Unidos diziam: já estamos negociando um cessar-fogo de 45 dias. Horas depois, já de madrugada, recebemos uma mensagem dos cidadãos. Do que vocês estão falando? Quem disse que estamos negociando? Não estamos negociando e não temos interesse em negociar. Nas próximas horas vai acontecer não uma escalada, eles garantem que isso já é, talvez, a batalha final, não é? Eu não sei se chamaria de batalha final, mas essa é a mensagem que está aí, não é? De uma suposta batalha final. Então, vamos ver o que está acontecendo. Porque, veja, tanto os Estados Unidos quanto o Irã estão se preparando para a próxima batalha, que é daqui a algumas horas, porque lá já está quase começando o próximo dia. Vamos lá, são 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são mais ou menos 7 horas da noite. Por aí deve ser. Em algumas horas mais, já são meia-noite. E a partir da meia-noite, em teoria, começaria o conflito. Estados Unidos e Irã à beira de uma escalada militar direta se as negociações diplomáticas fracassarem nas próximas horas. Isso vai para outro nível. O Estreito de Hormuz, a gente já vai falar sobre isso, mas continua fechado. E não só continua fechado, como eles dizem que há uma nova ordem no Estreito de Hormuz. Eles usam esse termo. Donald Trump lançou o ultimato dos ultimatos, vocês já sabem como ele é. E ele disse, pois é, logicamente nas próximas horas, na terça-feira, eles já têm um plano. E, bom, eles já planejaram quais são os pontos que vão bombardear. Parece que sim. Bom, não há negociação. Os próprios iranianos dizem que não há e que estão se preparando para a próxima operação. Bom, é assim que continuam atacando, continuam saindo e saindo. Saem imagens de ataques ao Bahrein, aos Emirados Árabes. Hoje vamos contar para você, já há países que... Pois diante do que está acontecendo, eles disseram que a próxima operação vai ser. Pois já é de guerra, já não é diplomática, porque até agora os países árabes tiveram muita paciência no sentido de que eles não atacaram oficialmente. Eles não atacaram, não enviaram aviões ou mísseis. Eles insistiram que não querem fazer isso, mas agora parece que não há outra saída depois de tantos ataques. Agora, dentro das imagens que têm chamado a atenção,
A atenção está nesses mísseis. Esses mísseis, de acordo com o que foi relatado, foram vistos durante a madrugada em direção a Israel. Um tema que, com tantas imagens, vamos supostamente acompanhar, não é? Porque, embora de fato se fale de ataques constantes, ontem, por exemplo, houve ataques a 4 países que puderam ser confirmados. Pelo menos parece que há um quinto país, mas pelo menos Israel, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, esses teriam sido atacados. Parece que Catar, Arábia Saudita, não tenho nenhum relatório de lá, dessa região, pelo menos no dia de ontem, 5 de abril. Hoje estamos no dia 6. Então, bom, vamos lá, vamos para o próximo ponto. Como vocês estão? Saúde, Isaí Barra, como está Rosalinda, Eliseu, toda a comunidade que está conectada. Muito obrigado. Preparem seu café. Se estão chegando agora, estamos só começando com muita informação sobre o que acontece aqui e outros temas. Vocês se lembram daquele caso de uma mulher já idosa que está sequestrada, né? Nancy Guthrie. Bom, há informações sobre o que está acontecendo nesse caso. Também há informações sobre o que está acontecendo em relação à Coreia do Sul, Coreia do Norte, que há um relatório de inteligência muito interessante. Há também um relatório sobre o que está acontecendo em um suposto incidente aéreo na Rússia, que há ali um personagem, chave para os militares, não é? Você já não sabe se foi incidente ou outra coisa. Vamos falar disso em detalhes depois, mas por agora, vamos observar o que está acontecendo em torno desse assunto. De Israel, Irã, Estados Unidos, todo esse tema, né? Vamos aos detalhes. Recentemente foi afirmado que a AIEA identificou uma nova instalação subterrânea de enriquecimento em Isfahan. Pode nos contar sobre isso? Não. O Irã declarou isso ano passado. Declararam que havia. É uma nova instalação e solicitamos acesso imediato a ela. Nos foi concedido o acesso, mas nunca chegamos a esse lugar porque começou a guerra de 12 dias. E por isso não pudemos ver que tipo de instalação era, se era um buraco vazio ou um lugar já equipado com centrífugas e cascatas. Então ainda precisamos ver isso. Então, Que evidências vocês têm de que há uma instalação de enriquecimento nesse local? nenhuma. Estou me referindo à declaração do Irã de que existe uma instalação e ao nosso pedido. Mas já é um objeto de interesse. Fiquem atentos, isso é uma entrevista que Rafael Grossi deu com um trecho, obviamente, onde... Bom, essa é uma entrevista para a PBS, aliás, caso queiram assistir completa, está lá, mas acho que a parte mais importante são esses segundos onde ele diz: não fomos porque não nos deixaram entrar nas instalações nucleares que estão lá. Não é que nós tenhamos visto, é que o Irã as exibiu. Por isso se sabe que elas estão lá. Não há mais dados sobre isso. É muito interessante e importante, por isso ele diz que é objeto de interesse. Se vocês declararam, agora tem que nos deixar ir lá ver, se quiserem, claro. Senão, o alerta é emitido. Há instalações nucleares lá sem finalidade conhecida. E que pode estar acontecendo enriquecimento lá. Houve outras visitas a outras regiões onde foi possível detectar os vestígios. E é graças a isso que se sabe que o enriquecimento chegou a 60%, porque foram encontrados vestígios desse nível de enriquecimento. Mas no caso de Isfahan, isso significa que é 100% um mistério, ou seja, eles podem ter enriquecimento a 90% e tudo pronto para uma arma nuclear, ou talvez não tenham nada. Ou seja, digamos que estamos no escuro sobre a questão do Irã nessa área. E essa parte seria silográfica. Mas em algum momento durante o conflito, seja o que for, ter acesso a essa área e ver o que está acontecendo lá. Porque parece que agora as coisas podem ser vistas de muitos outros ângulos. Poderia haver, por exemplo, um ângulo em que você diga: olha, então, será que todo esse conflito é justamente também para... Então, ocultar essa parte ou ao contrário. Para ir abrir, para ir ver o que realmente tem ali.
E deve ter visto. Nesse caso, a inteligência israelense, se é que chegaram a entrar lá, ou a americana, ou a de algum outro país. Será que chegaram a ver alguma coisa? E se for assim, nesse caso teria que ser compartilhado para entender mais a fundo essa situação. Mas é muito. Pelo menos para mim, parece muito interessante isso que diz Rafael Grossi, ou seja, então fica como um mistério, e se não houver nada? Então eu digo que erro tremendo. Para mim, isso seria um erro do Irã, porque no final das contas você estaria justificando algo que você sabe que vai acabar em um conflito só para gerar medo no outro. Quer dizer, pode até funcionar por um tempo, mas depois... Mas aí chega um ponto que não. Mas enfim, isso a gente vai ver com o tempo. Não sei o que vai ter nessa área. Agora fiquei mais curioso sabendo que ninguém foi especificamente para esse lugar. Fica muito interessante. Agora, dentro dessas reações que estão acontecendo, tem um comentário vindo de Israel sobre o assunto. Sobre o petróleo. Vamos ouvir. Israel atacou com força a maior planta petroquímica do Irã, responsável por metade de suas exportações, depois de ter atingido a segunda principal instalação na semana passada. Agora, ambas as instalações, que juntas são responsáveis por aproximadamente 85% das exportações petroquímicas do Irã, ficaram fora de serviço e não estão operando. É um grande golpe econômico de bilhões. O regime iraniano, a indústria petroquímica, financia a Guarda Revolucionária e seu poder militar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu instruímos as forças de defesa de Israel a continuar atacando com toda a sua força as infraestruturas nacionais do regime terrorista iraniano. O regime terrorista iraniano vai descobrir que a continuação da agressão contra Israel e o disparo covarde e criminoso contra os cidadãos israelenses levará a um dano econômico e estratégico ainda maior que terá que pagar, assim como ao enfraquecimento de suas capacidades. Agradeço aos valentes comandantes e soldados das Forças de Defesa de Israel pelo seu trabalho e coragem em todas as frentes. Bem, isso também faz parte do que está acontecendo nessas reações. Bom, de um lado e do outro a gente vai acompanhando enquanto a transmissão avança. Mas se você está aqui nessa transmissão, peço que deixe seu like, compartilhe. Você já sabe, né? Você pode apoiar de várias maneiras, mas acho que essas duas são bem fáceis, né? E claro, agradeço àqueles que fazem isso. Outro assunto também muito interessante é que, bom, dentro de todas essas reações que estamos observando, Donald Trump reage o tempo todo, irritado com tudo o que acontece. Ouçam o seguinte. Então estou muito irritado com certo grupo de pessoas e eles vão pagar um preço alto por isso. Mas o povo iraniano vai lutar assim que souber que não vão atirar neles e assim que puderem conseguir armas. Se eles tivessem armas, não muitas, se eles tivessem armas, isso iria na direção oposta. E sabe o que aconteceria? O Irã se renderia em 2 segundos porque não aguentaria. Mas no Irã, eles não têm absolutamente nenhum tipo de armamento. E foi dito diretamente a eles: se você sair, se for para as ruas, será morto. Até esta manhã, e temos essa informação de uma fonte muito confiável, 45 mil manifestantes foram assassinados, bastante grave. 5 presidentes, sabe, dos 45. Bem, isso faz parte do comentário. Isso se refere mais ao caso do Irã. Hoje vamos mostrar outras reações de Trump, mas isso é referente ao caso do Irã. Pensando, e aqui eu imagino que já estão. São 2 possibilidades: que entrem com tropas ou que recuem, mas que gerem mais problemas internos. E aqui parece isso, não parece algo bom. Mas se já não queremos continuar com a guerra, vamos dar armas para algum grupo, para alguns grupos que estejam por aí. Mas é difícil isso. Não é impossível, mas acho difícil, porque uma coisa é ir e protestar como civil, e outra coisa bem diferente é ir e se organizar como um grupo militar, etc, etc. Mas enfim, vai saber, né? Vai saber. Os curdos poderiam ser um grupo que talvez esteja mais organizado nesse sentido. Mas enfim.
vamos a outros assuntos também. Dentro de tudo isso, os mediadores teriam impulsionado um suposto cessar-fogo de 45 dias, mas ao mesmo tempo está sendo ajustado o que seria já uma operação dentro do Irã. Israel, por exemplo, só para dar um exemplo que está longe de uma negociação, foi atacado South Pars. Vocês se lembram de South Pars? Esse lugar que tem um nome parecido com South Park. Bom, é a região com mais gás e petroquímica que os próprios iranianos têm. Atacar essa região, como vimos em algumas das imagens do começo, realmente mostra que não estão pensando em uma negociação de verdade, né? Ou seja, isso é perto das usinas nucleares. Vamos ver onde está. Aqui está. Essa é a parte sul, digamos, do Irã. Aí está. Isso é dentro do Irã. Isso é bem no sul. E de acordo com o que relata o ministro da Defesa dos israelenses, teria lançado um novo ataque contra South Pars, que é a maior planta petroquímica e de gás do Irã, considerada o coração energético do país. A instalação, localizada em Assalouieh, produz aproximadamente 50% da petroquímica do Irã. Por isso, o ataque tem um impacto econômico direto, segundo o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. As duas maiores plantas petroquímicas iranianas foram atacadas e ficaram fora de operação. Essas instalações representam cerca de 85% das exportações petroquímicas do Irã, o que também significa que deixarão de receber bilhões e bilhões de dólares. Isso, é o que acontece também com esse conflito, né? É uma perda cada vez mais contundente, mais forte. A questão do petróleo, a questão do gás, do hélio e de outros problemas, de outros temas como os petroquímicos, né? O petróleo continua subindo. Não parou, mas por sorte houve uma pausa em certo momento. Durante a noite parecia que ia cair aqui, mas acabou ficando mais alto que o fechamento de sexta-feira. Este é a sexta-feira. Aqui é onde fechou. Abriu já em queda. Por quê? Deram muitas notícias positivas, principalmente para o preço do petróleo. Na OPEP ficou decidido que vão produzir mais, que o Japão insiste que tem muito mais petróleo, que haveria um acordo de 45 dias de cessar-fogo, ou seja, juntaram tudo isso e soltaram tudo de uma vez só à noite. Disseram que eram só notícias, em teoria, positivas para baixar o preço do petróleo e não foi suficiente. E já se passaram as horas. Agora vão aparecendo os ataques, vão aparecendo as reações, vão percebendo que não há uma negociação. Acontece um ataque nesse assunto. Então, por que é importante o ataque de Israel especificamente naquela região de Bush? Por que atacar aquela região de South Pars? Como vimos no início com o comentário que o Irã faz sobre esse assunto, é assim que temos a situação. Já fechei o vídeo, mas o comentário que colocamos no início, onde dizia Irã, então pessoal, o ataque vai acontecer de forma recíproca, ou seja, se for necessário, o ministro das Relações Exteriores. Olha, aqui já está o vídeo que vimos, lembram? Dizia o ministro das Relações, esse aqui é o porta-voz, não é o ministro, mas é o porta-voz. Dizia esse personagem, porque o ministro é Abbas Aragashi, ele é Ismail Baguel, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Dizia basicamente que eles vão atacar de maneira recíproca. Então, se atacarem instalações nucleares, eles vão focar em instalações nucleares ou se atacarem instalações petrolíferas. Ou seja, eles vão responder supostamente assim. Não, essa é a mensagem que teria sido dada. Por isso é interessante o nervosismo do petróleo e do gás e tudo isso, porque dizem que se já estão atacando essa área, obviamente o que se espera é uma reação nesse sentido. Não, esse é o assunto, não aí. E bom, então vamos para outros pontos também importantes.
Mas Marco Rubio estava repreendendo Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, por fazer um acordo de defesa sem obter a permissão dos Estados Unidos. Eles estão irritados. Eles estão irritados. Vivemos em um mundo onde as superpotências não são tão fortes e os fracos não são tão fracos. Isso confunde a todos, especialmente as potências. Donald Trump vê as ações ucranianas e diz que eles já deveriam ter se rendido para que eu pudesse negociar com Putin, porque isso é um empecilho. Esse Bill Browner, um financista e, ativista, o comentário dele não é muito interessante. Vivemos em um mundo em que as potências já não são tão poderosas e que os países fracos já não são tão fracos. Então, ele entendeu isso perfeitamente e isso faz referência não necessariamente ao caso do Irã, mas sim ao da Ucrânia. Mas é que isso se aplica a muitas guerras. Se aplica ao Paquistão, ao Afeganistão, se aplica então para a Ucrânia, Rússia, se aplica também para isso que você mencionou, certo? No caso dos Estados Unidos e também de Israel em termos militares e tecnológicos. Já se passou mais de um mês. Não parece. Quer dizer, dentro do que é a batalha, os Estados Unidos têm sido muito superiores nos ataques. Mas é na estratégia que as coisas são diferentes. Por quê? Porque o Irã está sob pressão para não abrir o Estreito de Hormuz e veja o que o Irã diz a respeito. Vamos aos detalhes, porque, veja, o Irã alerta que o Estreito de Hormuz nunca mais será o que era assim de forma categórica. É uma ameaça direta ao que está acontecendo na Guerra do Oriente Médio. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que já está preparando o que eles chamam de uma nova ordem no Golfo Pérsico, o que sugere que são mudanças no controle marítimo e comercial da região. Após o ultimato de Donald Trump de que atacaria a infraestrutura energética iraniana caso o Irã reabrisse o estreito, o que acontece em seguida? Donald Trump afirmou que o Irã poderia ficar sem usinas elétricas ou pontes e repetiu isso ontem. Ou seja, mencionaram um acordo, mas também falaram em destruir usinas elétricas e mais uma ponte. O tráfego marítimo na região caiu 90% desde o início do conflito, o que já está afetando o preço do petróleo, inclusive causando desabastecimento. O Irã, especialmente na Ásia, anunciou que vai impor taxas aos navios que passarem pelo estreito e cobrar em sua moeda, o rial, além de proibir a passagem de todos os navios que sejam de interesse dos Estados Unidos ou de interesse de Israel. Enquanto isso, os Estados Unidos realizaram operações militares dentro do Irã para resgatar este piloto, que já vimos mais ou menos como tudo isso aconteceu, e anunciaram que vão dar uma coletiva hoje sobre o assunto. Então, eu acredito que daqui a pouco certamente vai haver um comentário. Me parece que era 1 hora no horário de Washington quando esse aviso vai ser dado. Vamos ver que horas são por lá. Talvez seja agora para nós. Horário de Washington corrente contínua são 1h25. Talvez agora, se a conferência já estiver terminando ou algo assim, a gente conversa sobre isso no final da transmissão ao vivo. Vamos ver o que aconteceu por lá. Saudações, Robley. Como você tem estado, Eliseu? Eugênio, como vocês estão vendo as coisas nesse assunto? Vamos então para vários temas, porque os Emirados Árabes Unidos já estão aceitando entrar no conflito, ou já está aceitando que vai ter que entrar no conflito ou no que for decidido. Ou seja, se for uma questão de diálogo, então diálogo. Se for uma questão de conflito, então conflito. Mas os Emirados Árabes Unidos garantem que já estão prontos para tomar as ações ou medidas que forem necessárias para abrir o Estreito de Hormuz. É isso. Vamos aos detalhes? Porque, isso é realmente interessante. E, por favor, deixem um comentário dizendo de onde vocês estão nos assistindo, para a comunidade que é nova, que a gente ainda não conhece por aqui. Então, deixem um comentário aí dizendo de onde vocês são. Eu sei que já conhecia mais ou menos muitos de vocês, Se estão na Espanha, em Cuba, no México, nos Estados Unidos, Então vamos para o próximo tema. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que vão se juntar a qualquer iniciativa que os Estados Unidos apresentem com a ideia de abrir o Estreito de Hormuz, ou seja, à força, ou seja, sob alguma estratégia. Essa declaração seria uma reviravolta para Abu Dhabi, para os Emirados Árabes, que passariam de mediadores
a possíveis atores militares na região. Ainda não é certo que já vão atuar, mas eles já aderiram, já deram um sinal verde para isso vir, não é? O assessor presidencial Anwar Gargash teria alertado que a estratégia do Irã provocará uma maior presença militar dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio. Donald Trump fez um ultimato ao Irã. Ou fazem um acordo, ou reabrem o estreito até terça, ou haverá consequências militares. O que os Emirados Árabes dizem é que estariam dispostos em uma aliança com o Golfo, ou seja, isso quer dizer que há outros países com quem já conversaram, suponho, a tomar todas as medidas necessárias para reabrir a passagem marítima. O que estão fazendo? Bem, isso junto com o que também foi levado à ONU, ao Conselho de Segurança da ONU, para pedir que permitam que eles operem, que permitam abrir à força o Estreito de Hormuz. A outra mensagem também de Ismael Bagheshi, o porta-voz das relações exteriores do Irã. Vamos ouvir o que ele diz. Se eu sou considerado representante de uma nação civilizada e com cultura, a primeira coisa que nos ensinam desde crianças é a sermos educados. Se esperam que eu sequer pronuncie essas palavras, certamente peço desculpas. Como já mencionei, até mesmo os iranianos na Idade da Pedra falavam com educação e cortesia. Esse tipo de linguagem não é sinal de grandeza nem de autoconfiança. Isso deveria ser analisado por psicólogos para entender a razão por trás do uso desse tipo de linguagem. Em relação ao tema da hora da morte e essas discussões que já se repetiram muitas vezes, uma pessoa respeitável escreveu que, referindo-se ao prazo de 48 horas dado ao Irã, disseram: esse tipo de linguagem, na verdade, já vem sendo usado há 48 anos constantemente para tentar intimidar os iranianos. Vejam, os iranianos, ao defenderem seu país, não têm por que se deixar intimidar por tais ameaças de ultimato. Tais ultimatos simplesmente refletem a intenção e o propósito criminoso de quem os faz. Em nossa resposta e defesa do nosso país, não permitiremos nem a menor concessão. Mostraram como nossas forças armadas agirão diante de qualquer agressão. E é responsabilidade da comunidade internacional, dos países da região e de todos os membros das Nações Unidas enfrentar esse processo. Devem resistir à normalização do crime e à violação da lei. Agora vamos realmente lembrar do Irã. O Irã não defende apenas a integridade do Irã. O Irã está defendendo a ordem baseada no direito internacional. Portanto, é dever de todos os países ficarem atentos aqui. Devem saber que a normalização do crime e a normalização da violação da lei certamente não se limitarão às fronteiras dos países afetados. Bom, fala em direito internacional enquanto bombardeia países que não atiraram nele, não é? E você diz, bom, ele está atirando nas bases. Se fosse assim, talvez até houvesse justificativa. A questão é que não é assim. Ele atira em infraestrutura, né? Atira em civis, atira em hotéis e por aí vai, né? Mas fala então dos diálogos, da forma de se expressar do Donald Trump. Bom, sabemos como é o Trump. E sabemos que ele realmente tem uma forma de se expressar, de repente, muito atípica, por assim dizer. Bem, vamos ouvir. Mataram 45 mil pessoas no mês passado. Mais do que isso, pode chegar a 60 mil matam manifestantes. São uns animais e temos que detê-los. Não podemos permitir que tenham uma arma nuclear. Muito simples. Querem uma arma nuclear? Eles têm tentado isso há muito tempo. Eu os impedi com o horrível acordo nuclear do Irã do Obama. Eu os impedi de muitas maneiras diferentes. Eliminamos Soleimani, o gênio maligno. Ele era um gênio maligno. Nos livramos dele e depois os detivemos com os bombardeiros B-2 não faz muito tempo. E se não tivéssemos feito isso, Israel e o Oriente Médio já teriam sido destruídos até agora. Bem, essas são palavras duras de Donald Trump, porque de fato você pode falar muito bonito, mas está literalmente eliminando a própria população, não é? E isso, documentado pelos próprios iranianos, não é um assunto que o Trump inventou, mas simplesmente que os próprios iranianos mostraram isso com imagens várias vezes.
Agora ele também fala sobre como parece que depois de um tempo, Trump está entendendo que esse é um ponto importante. Ou é um ponto que ele mencionou no começo e depois meio que não voltou a tocar, que é justamente a parte de como o Irã tem atuado dentro desse governo. Um assunto em que eu imagino que ele já está se deixando aconselhar pelos próprios comunicadores, porque ele costuma focar muito na questão do petróleo. Esse é um tema que ele adora. Ele fez isso com a Venezuela. Como essa guerra não é popular, eu imagino que ele está tentando conseguir essa popularidade, né? Ou seja, obter popularidade dentro dos próprios Estados Unidos. Tem também outra questão que chama a atenção, né? Que é justamente o tema do petróleo, porque eu volto a isso, né? Vamos ouvir. Imagine se eu pudesse escolher o que fazer. Pegar o petróleo porque está ali para ser pego, não tem nada. Poxa, você só aproveita a oportunidade e diz, ok, você está criticando o quão duro e repressor é o governo iraniano. Você não fala mais que quer o petróleo 5 segundos depois. Bom, é que sim, eu quero o petróleo. Ele não consegue evitar, evidentemente, pois é o estilo que sempre teve e, bom, claramente não vão mudar, né? É o estilo dele e é assim que ele vai continuar falando, né? Outro assunto que também chama a atenção dentro desse tema é essa eliminação do chefe de inteligência iraniano, né? Como vimos no início, vamos detalhar o que aconteceu e como foi a situação. Há alguns momentos eu comentava que foi confirmada a eliminação de um personagem chamado Magdi Kademi, é um chefe de inteligência da Guarda Revolucionária que teria sido eliminado por um ataque de Israel, aparentemente, não é? Segundo o que diz o próprio FDI, mas vamos ao detalhe de como foi realizada essa operação e depois vamos ver também algumas imagens muito interessantes do que está acontecendo no mundo, mas o que se sabe é que aparentemente foi em meio a algumas explosões, não é? Que teriam sido alvos que ocorreram no Irã. Vamos lá. Estas são, obviamente, imagens de um dos muitos bombardeios, mas sim o chefe de inteligência. Perde a vida em uma operação que foi executada pela Força Aérea Israelense, ou seja, confirma-se que realmente foi por bombardeios. Com informações precisas do seu serviço de inteligência, fica demonstrado que foi possível penetrar na inteligência iraniana. Kademi era uma figura-chave do aparato de segurança iraniano e responsável por operações de inteligência estratégica do regime. Segundo Israel, ele estava envolvido no planejamento de ataques contra Israel, alvos americanos e comunidades judaicas em diferentes países. Ele também é ligado à repressão interna no Irã, incluindo vigilância e controle de protestos civis. A morte desse indivíduo seria um golpe direto no sistema de comando e controle da Guarda Revolucionária, uma das estruturas mais poderosas do regime iraniano. Mas ele não foi o único. Israel também eliminou Mohammad Reza Azoubi. Farid Kai, responsável financeiro do quartel do petróleo da Guarda Revolucionária, esse nós chegamos a comentar ontem. Sim, ou seja, esse também nós chegamos a comentar ontem porque, bom, tem se falado muito desse operador. Talvez ele seja mais importante do que a inteligência agora, porque é quem administra boa parte do dinheiro. Quer dizer, também é importante. Como eliminar esses indivíduos, mas as operações parecem continuar iguais, não é? O que quer dizer que essa é a estratégia que ele tem. Irã, do que eles chamam de bait, que é uma estratégia de ter um governo ou uma estrutura espelho de todo o governo, ou seja, basicamente na qual. Então, se um morre, tem outro na frente, por assim dizer, com o mesmo nível de poder que pode operar. Mesmo que o outro ainda não tenha caído, mas está vendo que ele está errando, esse pode operar acima do outro. Ele não percebe que existe um poder nas sombras, por assim dizer, com o mesmo nível de poder. E que mesmo operando, se eles erram ou traem, por assim dizer, a operação, o outro vai lá e pode ficar acima dele. Ou seja, é muito estranho. Na verdade, como isso acontece, mas funcionou para eles, pelo menos em tempos de crise funcionou.
Imagine também um peso enorme de burocracia, de lentidão, do que você quiser. Ou seja, isso tem um peso terrível para um governo, mas por outro lado, em uma crise ou em um conflito, permite que eles estejam ativos. Facilita uma certa organização para eles. Acho que essa é a intenção, foi pensado justamente para isso, não é? Então, bom, é assim que funciona essa questão. Vamos ver várias das reações que têm acontecido entre eles. Entre esses líderes não vão a ações de diferentes partes do mundo, o que tem acontecido e não vamos a outros relatos. Surge outra mensagem contra o Irã em plena Páscoa e tudo isso, vejam, escutem. Normalmente, quando você está em um território muito hostil, e não acho que exista um lugar muito mais hostil do que o Irã, eles são combatentes capazes, são pessoas muito duras e há outros assim também. Você não se importa quando o inimigo é fraco, mas esse inimigo é forte. Não tão forte quanto eram há cerca de um mês, posso te garantir. Na verdade, neste momento eles não são tão fortes assim, na minha opinião, mas logo vamos descobrir. Mas quando algo assim acontece, quando um piloto é abatido, na maioria dos casos, realmente não dá para entrar, porque você teria que entrar com 200 pessoas, muitos caças e helicópteros e... Realmente você não tem chance, eles derrubam, você perde 200. Para resgatar um é algo horrível, mas é muito raro conseguir fazer isso. E o que fizemos ontem foi que não resgatamos um, resgatamos dois. Mantivemos o primeiro em segredo e conseguimos manter isso em segredo por cerca de um dia, o que tornou tudo muito melhor. Mas esses dois pilotos foram incrivelmente corajosos e nós agradecemos a eles. E vamos ter uma coletiva de imprensa hoje à 1h no Salão Oval e estamos ansiosos por isso. Mas só quero dizer que temos um grande exército, somos o melhor exército, o exército mais poderoso em qualquer lugar do mundo. Vocês viram o que aconteceu com a Venezuela? Vocês viram o que aconteceu com a Venezuela, diz Trump, não é? Bom, isso também faz parte do que a equipe espera ansiosamente, mas acontece isso por causa disso, porque o coelho está ali e tudo mais. Que temos um grande exército, o exército mais poderoso do mundo. Importante. Outros assuntos, outras imagens que têm sido mostradas por diferentes líderes. Vamos ver algumas dessas reações que ocorreram. Desta vez, é uma reação de russos irritados com a questão da internet. O que está acontecendo com esse assunto? Vamos ouvir algumas dessas reações, vamos colocar alguns vídeos. Já está, obviamente, dublado em espanhol. Entender o russo é um pouco complicado. Droga, e o que acontece com a porcaria da internet? Eu simplesmente já não me importo mais, simplesmente não ligo pra nada do que acontece. Droga, nesse país de merda eu estou tremendo. Caramba, porque eu não posso fazer nada. Droga, só posso ficar deitada vendo TikTok que ainda por cima trava. Droga. Me deixam comentários, recebo uma notificação, entro nesse aplicativo de merda, caramba, com a VPN ligada o tempo todo e simplesmente droga, não, caramba, simplesmente droga, nem comentários, nem curtidas, nada. Eu não posso, droga, ver a atividade, não posso fazer nada, droga, simplesmente nada, música, já nem ouço mais música, droga, é só isso, droga, simplesmente não ouço música. De vez em quando, a cada alguns dias, meu humor melhora, ouço minhas 3 músicas favoritas no SoundCloud, é só isso, droga, não ouço mais música. Os russos ficam intensos, né? Bom, eu entendo perfeitamente, né? Ou imagina, é que, bom, virou, a internet, além da comunicação que ela permite a gente ter. E tudo isso, bom, virou a fonte de renda de milhões de pessoas, né? Muita gente, tem gente que vende online, tem gente que dá cursos, muitos trabalhos dependem da internet. E se de repente começarem a tirar essas ferramentas, bom, evidentemente sim. Bom, as pessoas estão muito bravas, muito irritadas e, bom, vamos ver outras reações, né?
Vamos ouvir isso. É uma checagem de VPN por causa da questão da internet lá na Rússia? Ouçam e vejam isso. Olá, estou ouvindo. Gentil, Pavel no Skype. O documento, se o senhor permitir, um motorista especialmente para você. Peço gentilmente que me ajude. Se for tão gentil, por favor. Verifique se há conteúdo proibido e use uma VPN. Sobre conteúdo proibido e VPN. No telefone, selecione estrela, jogo da velha 6 e confira meu aparelho. O quê? Para o meu telefone, De novo. grade de estrelas. 6 barras e cell. Para quê? Para comparar o telefone com bancos de dados. Certo, aqui, Inspecionar. Que besteiras são essas de que você está falando? Não? Bobagens. Tudo isso está sendo escrito. Policiais pedem que eu verifique algo no meu celular. O que exatamente está sendo verificado? Se seu dispositivo móvel for perdido ou roubado, vá à agência, faça uma declaração por escrito e indique o primeiro e-mail. Consequentemente, ele é adicionado ao banco de dados e quando a verificação é feita, só existe uma igreja em funcionamento. Bem, isso agora virou uma preocupação duvidosa. você poderia me explicar exatamente como funciona a plataforma de Bessel? Não sou obrigado a. Vamos ser honestos, não sou obrigado a te fornecer um número de telefone. Você pode olhar, eu posso desbloquear, olhar, e na verdade. Preciso fazer isso, não se faça desperto, entendeu? Tenho que fazer isso, não se faça desperta, entendeu? Você está livre? Sim, totalmente. Bem, sim. Bom, essa é uma denúncia que esse cara faz, onde estão perguntando para ele sobre o VPN, seu conteúdo proibido, e vocês já sabem coisas assim, né? Mas até quando te param em um carro, você diz sim, tá complicado, tá feio o negócio. Vamos então para outros assuntos, outros temas importantes. Vejam que também está sendo feito um relatório sobre um local identificado dentro do Líbano, onde supostamente haveria uma escola que era usada pelo Hezbollah para armazenamento de armas, de acordo com o que diz esse relatório. Agora, é preciso lembrar que boa parte do sul foi evacuada. E isso devido precisamente ao conflito que está acontecendo nessa região do Líbano contra o Hezbollah, um grupo que já vem atacando Israel há algum tempo, desde que começou a guerra em Gaza. E bom, é um assunto que agora, com a questão do Irã, voltou à tona. É importante lembrar que o Hezbollah tem patrocínio dentro do Irã, dentro da própria Guarda Revolucionária. Eles operam, inclusive tem pessoas dentro do próprio Líbano. Ou tem pessoas da Guarda Revolucionária dentro do Hezbollah, dentro do Líbano. Então, de acordo com o que o exército israelense está relatando agora, eles informaram que encontraram uma escola no sul do Líbano que está sendo usada como depósito de armas do Hezbollah. Também foram encontradas igrejas cristãs, igrejas católicas, que já estão abandonadas e que são usadas como base, como refúgio. Entre os documentos encontrados, havia material da unidade Radwan, uma força de elite do Hezbollah especializada em operações especiais. Israel afirma que o armamento encontrado vinha do Irã e estava destinado a redutos xiitas no sul do Líbano. Além do material dentro da escola, o exército israelense encontrou outro depósito oculto com mais armas nas proximidades. Acusa o Hezbollah constantemente de usar infraestrutura civil, como escolas, casas e até igrejas de outras religiões para operar. Desta vez seria algo semelhante. Esses soldados da Brigada Golani localizaram relatórios, manuais de combate e foguetes, os clássicos uniformes, etc., do Hezbollah dentro desta região, nesta área do extremo sul, que faz fronteira com Israel, que é esta área. Essa descoberta, por outro lado, preocupa porque pode ser usada para justificar ataques a escolas. Evidentemente, isso não deve acontecer. E não foi atacado, não foi destruído, não foi explodido, mas sim, os próprios soldados entraram, descobriram isso, e bom, é o que tem relatado.
Mas o que se pede é que, de qualquer forma, não ataquem escolas, muito menos com bombardeios, porque evidentemente podem ocorrer erros. Sim, já compartilharam algumas imagens desses foguetes que foram encontrados, foguetes, capacetes. Veja, esses relatórios da própria Guarda Revolucionária, do Hezbollah, de como os RPGs são usados. Ali está o manual de uso, digamos, então, alguns desses documentos, todos sujos, bom, e o exército israelense na área, operando, então, e encontrando esse tipo de depósito. Não havia pessoas, aparentemente não houve troca de tiros, mas é um tema preocupante. Aliás, em outros assuntos, mudando de tema, os preços das tarifas dos voos estão disparando, isso nos Estados Unidos. Dizem que as tarifas de bagagem despachada já subiram por causa do aumento do combustível. O aumento do petróleo ocorreu após o fechamento do Estreito de Hormuz, uma das rotas petrolíferas mais importantes. United Airlines, JetBlue, entre outras, estão aplicando aumentos de $10 por mala. A United agora cobra cerca de $45 pela primeira mala. Na lata, $45. Ou seja, está demais. Diz que se for pago antes do voo, e até $50 se for pago nas 24 horas anteriores. De acordo com o que foi relatado, a segunda mala pode custar entre $55 e $60, e a terceira subiu para até $200. JetBlue aumentou as tarifas também. A primeira mala, bom, já falei, as companhias aéreas estão simplesmente aumentando os custos dos voos. Isso também é outro tema importante e que impacta a população. Pelo menos para quem quiser viajar, né? Vamos então para outros assuntos importantes. Vamos! Bom, acho que é importante destacar que a situação mudou. Bom, Acho que o áudio falhou aí. parece que esses drones são fabricados em conjunto. Ucrânia, Alemanha, Ucrânia, França. Acontece que são drones modernizados, voam mais longe do que os anteriores e, claro, estão fazendo de tudo para cortar completamente o nosso componente logístico na fronteira. Ao mesmo tempo, nós também já estamos ajustando nosso trabalho diante de cada nova manobra deles. Como se diz, nosso próprio trabalho. Os rapazes derrubam diariamente uma enorme quantidade de drones. Justamente estávamos contando, no total são cerca de 3.500. Acontece que só os nossos combatentes destruíram essa quantidade de pássaros. De guerra eletrônica nos últimos 2 meses e meio, dizer que o inimigo ficou sem drones provavelmente seria uma mentira. Por isso vamos dizer que o inimigo ainda continua sendo abastecido. Ainda fornecem, como vemos, energia suficiente para ele. Os Estados europeus tentam testar todas as suas novas tecnologias através das formações ucranianas já na nossa guerra atual. Vamos fazer todo o possível para destruir o inimigo e fazê-lo entender que, por mais que tente inventar algo novo ou trazer isso para a linha de frente, isso não vai nos fazer abandonar nossos objetivos e tarefas. É uma reação de um comandante checheno, um comandante russo, mas do lado checheno, que está, bem, reagindo a essa questão. O comandante das forças especiais russas, Akhmat Abdi, é quem está gerando essa reação sobre os drones ucranianos, que também têm atacado esses pontos. Bom, é uma parte interessante, não é, do que está acontecendo. Também, bom, outra das reações é isso aqui, vejam. A droga, não. Não. Bom, esse é um dos vídeos que circularam ontem. Isso foi no Kuwait, né? Dentro do que temos observado. Também, bom, chegam essas imagens, mas, bom, explosões que têm sido relatadas naquela região. Também, bom, várias inundações, né? Durante os últimos dias, 2, 3 dias, houve várias inundações importantes. Desta vez, Indonésia, por exemplo, na Rússia também já mostramos várias inundações. Bom, é uma quantidade de água tão surpreendente que até mesmo na Indonésia
onde estão acostumados a receber grandes chuvas, a Terra não teve capacidade de absorver tanta água. Isso chama a atenção, isso é no distrito de Sibeber, Cianjur, na ilha de Java, na Indonésia. Afirmam que, em alguns pontos, a água chegou até a cintura de um adulto, e em algumas áreas, eles simplesmente tiveram que evacuar. Também, entre as imagens dessas inundações, houve uma inundação ainda maior, isso em Daguestão. Bom, já vimos algumas imagens de ontem, por exemplo, mostramos algumas imagens de Daguestão e dessas inundações na Rússia. Isso também, surpreendeu. Entre o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em certas regiões da Sibéria também, que têm sido bastante afetadas. O que estava acontecendo na região, obviamente, também gerou problemas. Como vocês estão? Como tem passado? Ainda restam algumas notícias importantes do dia de hoje. Vamos conferir a situação do petróleo. Obviamente, esse é outro assunto que não parou, que continua subindo. Então, vamos conversar também um pouco sobre isso, né? Sobre as reações dos mercados hoje, como o petróleo abriu no mercado americano. Não sei como vai ser, porque já vamos ter uma ideia de como vai fechar. Certamente, em pouco tempo, já teremos uma noção. Supõe-se que é uma reunião importante, um aviso importante por parte dos Estados Unidos. Vamos ver se daqui a pouco conseguimos assistir, mas bem, quase todas as segundas-feiras desde que começou a guerra, são feitos anúncios importantes por volta do meio-dia. Às vezes atrasam um pouco. Vamos aos detalhes. Como vai, Marcela Patrilicel? Boa tarde a toda a comunidade que chega. Francisco Arce. Como você tem estado? Bem, para toda a comunidade, um grande abraço. Vamos então para outros pontos importantes. Vejam só. Pois é, hoje há uma reação interessante ao que ocorre com Nancy Guthrie. Vamos aos detalhes. Vocês se lembram do caso de Nancy Guthrie? Não, ela desapareceu em 31 de janeiro de 2026. E vejam só a data em que estamos. Já estamos em abril. A filha de uma apresentadora famosa lá no US Today, nos Estados Unidos, teria desaparecido. Aparentemente foi feita refém, embora nem isso esteja claro. Aí está o indivíduo suspeito que supostamente teria feito isso. Ela teria sido levada à força, aparentemente com um pouco de violência, segundo o que foi reportado. Uma senhora idosa, uma senhora que já estava com a saúde debilitada de 84 anos, certo? Uma recompensa milionária está sendo oferecida para encontrá-la. A mulher desapareceu no dia 1º de fevereiro. Ou melhor, no dia 1º de fevereiro é quando ela desaparece oficialmente. Isso em circunstâncias extremamente... Ou 31 de janeiro, né? A questão é que ela desaparece entre o dia 31 de janeiro e o 1º de fevereiro em Tucson, Arizona. Isso em circunstâncias extremamente suspeitas. No local encontraram vestígios de sangue, portas dos fundos abertas e a câmera da campainha retirada. O FBI e o Google conseguiram recuperar imagens onde aparece um homem mascarado em frente à residência, mas ele ainda não foi identificado. A recompensa total supera $1.200.000, um valor histórico para um caso de desaparecimento na região. Já um empresário ligado ao Crime Stoppers também teria contribuído com mais $100.000 adicionais para incentivar denúncias anônimas. A estratégia visa impedir que os informantes contatem o xerife. Eles estão pedindo isso. Imaginem só, que não entrem em contato diretamente com eles. Ao Crime Stoppers para manter o anonimato, ou seja, para que não entrem em contato diretamente com as autoridades e assim essa informação permaneça 100% anônima. Esse ponto obviamente gerou polêmica, já que implica desconfiança na investigação policial. Especialistas e figuras da mídia criticaram o escritório do xerife por supostos erros e por não garantir corretamente a segurança da cena do crime. A família insiste que qualquer pista, mesmo anônima, pode ser fundamental para resolver o caso. A pressão da mídia e da sociedade está aumentando cada vez mais. Já se passaram 3 meses sem avanços importantes, sem sequer um sinal de que ela esteja bem. Isso também, evidentemente, é terrível.
As autoridades acreditam que, com o passar do tempo, pode ser que alguém próximo esteja envolvido. O responsável pode ser um desconhecido, mas também pode ser um familiar dessa pessoa. Pessoa que tenha levado, que saiba, alguém, algum amigo, algum conhecido que tenha ficado sabendo, que suspeite que essa pessoa possa ser. Pois em uma dessas, o culpado, né? Então poderiam ser revelados dados importantes por aí. Não sei se pela recompensa, mas talvez pela questão do anonimato, pela possibilidade de não entrar em contato direto com as autoridades, talvez isso anime algumas pessoas a falar nesse sentido, né? Quem sabe, né? Mas essa é a questão, é o que está acontecendo. Agora todos vão se concentrar nisso. Informação anônima, basicamente, né? Vamos ver se conseguem alguma coisa, porque, poxa, a essa altura tá bem complicado. Não é impossível, já resolveram casos de décadas atrás, então não é que não possa ser resolvido, mas o importante é resolver e encontrar com vida, né? Esse seria o ponto ideal, né? Obviamente é complicado, difícil, evidentemente, também. Bom, entre as imagens que ainda temos de da gestão na Rússia, como vimos, é muito curioso ver esse tipo de movimento, ver algo assim na Rússia. Isso aí é uma avalanche tremenda, uma quantidade impressionante de lama que causou problemas naquela região do mundo. Tem sido complicado, né? Essas inundações, transbordamentos, onde entre chuvas, mas principalmente o derretimento muito rápido está causando isso quase todos os anos. Já está se tornando normal a essa altura. Inundações em várias regiões da Rússia. Porque, de repente, já é o processo que levava meses para o gelo derreter. E essa água vai sendo absorvida em parte pela própria natureza, mas quando derrete muito rápido. A terra não consegue absorver tanta água, então começam a acontecer inundações, transbordamentos, e além disso ainda se somam as chuvas, né? Então também foram geradas enormes inundações em meio a todas essas imagens. Bom, continuam surgindo mais informações sobre como aconteceu o ataque em Rassenoborovskoye, onde estava esse navio. Um navio atacado por drones ucranianos dentro da Rússia, mas no Mar Negro. Isso também, bom, é importante, né? Vamos então para outros assuntos interessantes. Aparentemente houve um ataque ou um acidente, dizem, não se sabe. É preciso observar onde esse indivíduo faleceu. É uma pessoa importante, é um comandante da Força Aérea Russa chamado Alexander Otroshenko. Ele teria perdido a vida no que eles dizem ter sido um incidente aéreo na Crimeia. Ele é um alto comandante da Força Aérea, ou seja, eu suponho que ele deveria ter os melhores pilotos e os melhores aviões, não é? Mas enfim, de acordo com o que reconhece a Força Aérea Russa, ele teria perdido a vida em um acidente de avião. Isso está sendo relatado agora, mas o acontecimento foi na semana passada. Só está sendo reconhecido agora. Lá no incidente, 30 pessoas perderam a vida, de acordo com o que foi relatado hoje, segunda-feira, por um alto responsável da comunicação russa. Alexander Komachenko, comandante do 45º Exército da Força Aérea de Defesa Antiaérea da Frota do Norte, perdeu a vida na semana passada, de acordo com o mesmo comunicado. Bom, então é assim que está a situação. Quem revelou isso primeiro foi Andrei Chives, que é o governador da região, e a partir daí os meios de comunicação russos repercutiram a informação e têm comentado sobre isso, né? Pessoal, já que estamos nesse ponto, ainda temos algumas notícias, por favor, nos ajude compartilhando, nos ajude dando like, isso ajuda muito o canal. E se você quiser ir um pouco além e nos ajudar com um super chat ou com uma assinatura, isso também é, obviamente, muito apreciado. Vamos para outros assuntos. Eu conversei com o Sr. Trump umas 3 vezes, mas se você diz para ele que está errado, ele fica bravo, você diz que o que ele disse está errado. Deixa eu te explicar. Ele se irrita na hora. Não deveria dizer algo assim, melhor dizer, o senhor tem razão. Isso mesmo, se ele ficar bravo seria um problema.
Essa é uma reação do ex-primeiro-ministro japonês e do Shiba. Vocês lembram? Bom, pelo menos 3 vezes Donald Trump e Shiba se encontraram e vocês já viram. Ele não gosta que digam que está errado ou cometeu um erro, mesmo em coisas simples. Ou seja, Donald Trump causou um problema. É um problema grave porque isso te enfraquece como líder. Ou seja, se ninguém pode te criticar, se ninguém pode te dizer nada, por qualquer motivo que seja, obviamente isso te deixa em uma posição fraca. Por isso, é uma questão que foi muito criticada em relação a Trump, que foi criticada em relação a Putin e que também foi criticada em outros líderes do mundo porque não les permite. Observar os próprios erros é um tema que joga contra eles, né? Donald Trump também diz que a guerra estaria perto de terminar e faz a seguinte declaração: o que impede o fim da guerra com o Irã? Ela acabaria rápido se eles fizessem o necessário. Eles sabem o que precisa ser feito. Eles têm negociado, acho que de boa fé. Tivemos uma mudança total de regime. Sabe, as pessoas que estão lá agora são muito mais razoáveis do que os lunáticos que estavam antes, certo? Na fase 1 e na fase 2 eram uns lunáticos. Don, as pessoas com quem estamos negociando agora em nome do Irã são muito mais razoáveis. Você pode chamar como quiser, mas eu chamo de mudança de regime e acho que a maioria das pessoas nos dá crédito por isso. O primeiro regime foi eliminado, o segundo regime foi eliminado. Agora, o terceiro grupo de pessoas com quem estamos lidando não é tão radicalizado e acreditamos que, na verdade, eles são muito mais inteligentes. Eu não sei. Bom, eu acho que não, mas enfim. Quer dizer, no final das contas, diz que são mais tranquilos, que são mais tranquilos, que são mais tranquilos. São os mesmos. Não há mudanças. Quer dizer, no caso, caíram alguns líderes. São os mesmos. Na verdade, Mojtaba Khamenei. Se ele virar líder supremo, sabe-se que é mais rígido que Ali Khamenei. Então, isso que o Trump diz, ele quer vender para o público americano, não para os seus seguidores. Como se dissesse, vejam, já o... Vamos cambiar o régimen. Pisca, né? E acabou o assunto e pronto. Ou seja, não, obviamente. Ele está vendendo algo que não é, sinceramente. Então, por isso ele afirma que a guerra acabará em breve. A questão é que ele joga iscas. Ele joga isca e se der sorte pega, né? Mas a essa altura, não, ele não quer. Ele não morde a isca, não interessa para ele. Foi o que ele mostrou pelas atitudes e palavras. Hoje, pelo menos, há ações caindo, mas isso já é diferente e não acontece. Ou seja, cada dia é igual e as coisas só aumentam. E esse assunto não pega. E agora, mesmo que houvesse diálogos dizendo, bom, olha, aqui está saindo a Guarda Revolucionária admitindo que realmente há um diálogo, ou que isso vai acontecer, que o único em si tem sido mais super cis, que embora saibamos que não tem muito poder, que deu o sinal, como se pudesse então haver negociação, mas nesse sentido são os únicos. Mas fora isso, não parece que a guerra vá terminar rápido, sinceramente não. E bom, vamos para outros pontos também importantes, vamos ver vários pontos pendentes. A Rússia teria lançado um ataque massivo de drones no sul da Ucrânia, causando pelo menos 3 mortes e vários feridos, segundo o governador de Odessa. A equipe confirmou em suas próprias redes sociais que há várias pessoas entre os feridos, incluindo uma mulher de 30 anos pelo menos. Também se sabe de uma menina pequena, filha dessa mulher de 30 anos que tinha 2 anos de idade, e havia outra mulher de 53 anos que também perdeu a vida no ataque. Os prédios ficaram muito danificados, né? Essa é uma das imagens que tem circulado hoje. São prédios civis que continuam sendo atacados nesse conflito. E, infelizmente, essa tem sido a estratégia de pressão muito lamentável que a Rússia tem adotado nesse sentido. E, bom, continua acontecendo, né? Esse é um problema enorme. Agora, outro assunto também que merece atenção é que a nave Orion já teria ou já estaria prestes a entrar no que é a lado oculto da Lua. Segundo relatos, já entrou na influência lunar e se aproxima da zona oculta
onde ficará incomunicável por cerca de 50 minutos. A tripulação da Artemis II entrou na esfera de influência gravitacional da Lua ontem, domingo, segundo dizem. Recentemente, recebemos a confirmação de que a nave espacial Orion e sua tripulação entraram oficialmente na esfera de influência lunar. Esse marco ocorre após 4 dias, 6 horas, 2 minutos e 54 segundos da Artemis. Ao alcançar isso depois de sair da Terra, a especialista da missão, Christina Koch, declarou: "Gostaria de compartilhar que percebemos que entramos na esfera de influência lunar há aproximadamente 1 hora. Agora estamos realmente caindo em direção à Lua, em vez de nos afastarmos da Terra. É um marco incrível. Além disso, ela disse que antes víamos a Terra como uma meia-lua pela escotilha lateral e a Lua pela janela. E, sem dúvida, a Lua agora parece muito maior do que a Terra. E bem, eles mostraram essa imagem, não é? Isso é, bem, parte do que está sendo observado e do que o sobrevoo, vamos dizer assim, está mostrando sobre esse lugar, não é? A missão Artemis da NASA, que foi lançada na última quarta-feira, e vai ter essa missão de 10 dias, dar a volta na Lua, retornar e, bom, aterrissar. E com isso comprovar que essa nave Orion está funcionando perfeitamente para outra missão em que já será iniciado o pouso na Lua, como um começo em que também será iniciada uma base lunar. Ou isso já faz parte de um projeto mais a longo prazo para fazer uma base lunar que envolve muitos assuntos, não é? A possibilidade de mineração, de servir como base para ir a Marte, etc., não é? Isso já está até em construção. Uma usina elétrica nuclear, uma micro-usina elétrica nuclear, uma usina que vai ser instalada lá para fornecer eletricidade. Por exemplo, quase infinita, na qual, bem, você não precisa de uma usina nuclear muito grande, simplesmente um reatorzinho. Digamos que agora, não me lembro se foi a Boeing que ganhou, uma dessas empresas ganhou. E bom, são eles que estão criando isso. Não me lembro se foi a Boeing ou se estavam participando empresas de tecnologia. Estava a Nokia, estava a Boeing, tinham várias outras que, bem, não me lembro quem ganhou o projeto. Cada um apresentou seu projeto e o vencedor, bem, é quem está fazendo agora. Por sinal, vamos para outros assuntos também importantes. Bem, também são revelados então dados muito curiosos sobre o que está acontecendo com o próprio Nicolás Maduro, de acordo com o que relata o rapper norte-americano. Tekashi 69, não. 6ix9ine, não? Seria 6ix9ine, né? Seria ele. E voltou a ser notícia após relatar como foi conviver com Nicolás Maduro no centro de detenção metropolitana do Brooklyn, em Nova York. Suas declarações vieram a público após cumprir uma condenação de 90 dias. Segundo informações, Maduro foi, no dia 3 de janeiro, né? Ele foi capturado e teve que conviver com ele. Após recuperar sua liberdade, Tekashi participou de uma transmissão ao vivo na qual, bom, ele garantiu, né? É esse rapper que está aí. Ele garantiu o que está no centro, né? Me parece que é. Bom, ele parecia estar muito mal, né? Inclusive, ele até cheirava mal. De acordo com o que foi relatado, diz o rapper que descreveu que a disposição dos espaços dentro do presídio era muito complicada. Ele afirma: "No fim da minha cama é neon, no começo é Maduro. Ou seja, tudo está próximo." Quando perguntaram se dividia o quarto, ele disse que sim. Ele diz: "Ele ficou com minha cama no ano passado e eu com a de Didi", referindo-se ao rapper. A esse como Didi, né? Esse, ou seja, um que relata: "Sim, eu peguei a cama de Didi e Maduro dormiu bem na minha frente", confirmando a proximidade entre os dois quando foi detido. Ele diz: "Um dos pontos que mais chamou a atenção é a descrição sobre as condições em que Maduro chegou ao centro de detenção." Ele diz: "Não cheirava bem." Bem, cheirava quando saiu da caixa como a unidade antiterrorista, não é? Ele diz, mas depois, sabe, ele pôde tomar um tempo para tomar banho. Tipo, quando chegou, ele estava cheirando muito mal. Depois ele conseguiu tomar banho, né?
Bom, parte das coisas, dos detalhes que tenho compartilhado neste podcast, nessa entrevista. Esse personagem foi condenado a 90 dias após admitir a violação dos termos da liberdade condicional. Isso aconteceu depois que ele se declarou culpado em 2025 por posse de drogas, especificamente cocaína e êxtase, encontradas em sua residência em Miami, não é? Por isso ele foi detido na época. Outro assunto que também chama a atenção é que Irã afirma que não vai negociar com os Estados Unidos. Eles acabaram de reafirmar isso. O Irã disse hoje que não vai negociar sob nenhuma condição. Diz a Aneses, a negociação não é de forma alguma compatível com ultimatos, nem crimes ou ameaças. Ou seja, basicamente, se colocarem um ultimato, eles não vão negociar. Diz, nossas exigências são o fim da guerra imposta, junto com garantias. Diz que esse ciclo nefasto não vai se repetir. Dizem os próprios iranianos, né? Também faz parte da mensagem. Por outro lado, também foi relatado que a Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que o Estreito de Hormuz nunca mais será como era antes, especialmente para os Estados Unidos e para Israel. Isso, foi relatado hoje pela agência EFE. Como parte dessas reações que ocorrem agora, há outro assunto que também chama a atenção. É que já está sendo registrado outro recorde por parte da Artemis II neste momento. Diz que esta já é a viagem espacial mais longa, superando o Apollo 3 neste momento. A missão Artemis II da NASA quebrou oficialmente o recorde da viagem espacial mais longa da história da humanidade ao superar a distância do Apollo 13, imaginem só. Bom, isso também é importante, né? Quer dizer, evidentemente, isso também era bem importante. Já são vários recordes, né? Esse é o segundo recorde que eles batem, ou terceiro, já são vários recordes. Outro assunto que também chama a atenção antes de irmos para os comentários. A inteligência da Coreia do Sul está afirmando que os norte-coreanos já estão preparando a filha de Kim Jong-un como a próxima líder. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul afirmou que a filha de Kim já é oficialmente a herdeira do poder do ditador. Ou seja, se havia dúvidas, pelo menos para a inteligência da Coreia do Sul. Eles dizem que sim, que de fato ela será a próxima líder. A agência de inteligência afirma isso citando informações e declarações feitas a legisladores hoje, segunda-feira. Que essa exibição pública da garota, da pequena Yao Ai, de 13 anos, levou a isso. Isso acabou levando a um ataque. Provavelmente disse que eles tinham como objetivo dissipar qualquer dúvida. É indiscutível. Ela será a próxima líder. Imaginem só desde tão pequenos eles são preparados. Este diz, isso é inegável. Segundo o que relatam ao ser questionado sobre possíveis protestos por parte de Kim Jong-un, irmã de Kim Jong-un. A irmã de Kim Jong-un, considerada há muito tempo como a segunda figura mais importante, dizem, ela não tem poderes substanciais, de acordo com o que declara o Serviço Nacional de Inteligência. Ou não tem poderes independentes. Ela só é poderosa por ser irmã, mas só isso. Ou seja, não, deram poderes especiais, ou que ela possa e se pode interpretar como se ela pudesse substituí-lo, pois dizem simplesmente que não é assim, não é assim. Bom, isso também é interessante, né? Vamos então para os comentários. Estamos checando essa suposta mensagem de Washington, né? Para ver se já foi dada a mensagem e o que aconteceu lá. Enquanto isso, vamos aos comentários. Patri, como está? E você, Rosalina? Diz que não, a guerra não acaba. Pois é, parece que não. Enquanto isso. Bem, o sinal mais claro disso seria o petróleo começar a cair. Ou seja, se de repente o petróleo começasse a cair, seria um ótimo sinal de que as coisas estão se acalmando.
mas por enquanto continua em $110. Olha, para mim já é uma boa notícia que não esteja em 120 ou 130, como ficou neste fim de semana, parecia. Tudo indicava que ia ser mais. Para cima do que para baixo, se mantém nesse nível quase o mesmo da sexta-feira. Até agora considero positivo não ter disparado, mas acho que a estratégia de contenção funcionou por parte do mundo em geral ao tentar dar um bom sinal. Por exemplo, na questão da OPEP, para mim isso foi fundamental, né? O fato de a OPEP dizer que vai produzir mais petróleo. Isso faz com que o preço caia. E depois que países como o Japão digam que tem muitas reservas, né? Acho que Taiwan disse ter mais reservas do que parecia. Bom, a questão é que esses são os sinais positivos que ajudaram para que o preço não disparasse. Os pontos negativos são que não há negociação, que houve um ataque à usina de gás de Bushehr, aquela de South Pars, no Irã. Isso foi atacado por Israel, e os iranianos também atacaram intensamente Bahrein e Kuwait. Então, são sinais que também mostram que o conflito está longe de acabar, certo? Na verdade, parece que querem que ele se estenda. Esse também é outro assunto que gera dúvidas se isso vai ser resolvido. Ele diz: como vão Pati e Marcela? E aí, ele pergunta onde estão. Sim, a filha de Kim Jong-un é bem novinha mesmo. Tem 13 anos, mas já estão preparando ela. Não consigo imaginar como preparam alguém assim. Quer dizer, deve ser algo muito intenso. Ele disse. Vamos ver, acho que já saiu o anúncio do que ia acontecer em Washington. Vamos ver esse detalhe em um momento, né? Mas parece que esse aviso já saiu. Vamos ver. Aí está. Vamos aos detalhes do que está acontecendo em Washington. Informações de última hora. Há uma mensagem na Casa Branca em Washington. Vamos ouvir o que está sendo dito e vamos agir de acordo com isso. Não. Sob orientação do presidente, nós mobilizamos tanto agentes humanos quanto tecnologias avançadíssimas que nenhum outro serviço de inteligência no mundo possui para enfrentar um enorme desafio. Bom, basicamente o que eles estão fazendo, o aviso não era esse. O diretor da CIA, aquele que aparece ali, John Ratcliffe, fala sobre o resgate do aviador desaparecido seguindo as instruções do presidente. Ele diz: mobilizamos tanto recursos humanos quanto tecnológicos sofisticados que nenhum outro serviço de inteligência no mundo possui para enfrentar o desafio formidável, comparável a procurar um único grão de areia no meio do deserto. Ele diz: bom, isso é uma mensagem que certamente foi redigida pelo próprio Trump, não é? Mas enfim, essa é a mensagem, não é? Claro, é que eu digo, com tantas coisas que já aconteceram. Você pega a notícia que teve mais relevância e que não seja negativa. Essa notícia positiva trata dos esforços para recuperar um soldado norte-americano. Então, para Trump é uma boa notícia, evidentemente. Então, parecia que ia ser algo novo, pelo menos nessa primeira mensagem que vejo, não, mas há mais mensagens. Vamos ver o que mais foi dito. Mas enfim, começou com isso. Aqui temos então um pouco mais de coisas sobre o que tem sido a reação, porque Trump obviamente também falou, né? Vamos ouvir esta outra parte da mensagem. Mas temos que encontrar quem vazou isso, porque essa pessoa é doente. Provavelmente não percebeu o quão grave era a situação. Não consigo imaginar que a pessoa tenha feito isso, mas vamos descobrir. É uma questão de segurança nacional e quem fez a matéria vai para a cadeia se não revelar. E se não fizer isso? Bom, vamos ver. Diz o seguinte. Diz que o presidente Donald Trump anunciou que ameaçou prender um jornalista por um vazamento relacionado a uma missão militar de alto risco para resgatar o piloto abatido. Ou seja, que o jornalista passou informação demais, que poderia ter colocado o piloto em risco, pelo menos segundo o que diz Donald Trump, né? E que eles vão investigar isso. Inclusive pode haver prisão, de acordo com o que foi relatado. Outro recado também foi dado por Pete Hegseth, o secretário de guerra. Vamos ouvir o seguinte.
capaz de ativar seu transponder de emergência. Sua primeira mensagem foi simples e poderosa. Ele enviou uma mensagem: Deus é bom. Naquele momento de isolamento e perigo, sua fé e espírito de luta se destacaram. Veja, abatido em uma sexta-feira. Sexta-feira Santa. Escondido em uma caverna, uma fenda. Durante todo o sábado. E resgatado. A primeira mensagem que o piloto deu foi que Deus é bom. A mensagem que o aviador americano derrubado no Irã enviou de seu transponder de emergência depois que seu avião foi derrubado na sexta-feira. O secretário de Defesa Pete Hegseth acrescentou que nenhuma vida americana foi perdida na missão de resgate. Pergunte a qualquer soldado iraniano que ousou se aproximar daquele piloto antes ou durante a missão, diz Hegseth. Ele diz morte vinda do céu, disse Pete Hegseth. Essa mensagem, parte dessas reações que vem acontecendo há alguns minutos de Washington também diz o seguinte. Donald Trump, vamos ouvir. Falam sobre a liberdade para o Irã. Eles não contam os fatos reais. Mulheres, homens, gays. E os gays no Irã, eles matam os gays, jogam eles de prédios. Fico me perguntando o que está acontecendo. Só posso dizer isso. O presidente Trump está afirmando que os iranianos estão incentivando a continuação dos ataques americanos contra o Irã, ou seja, que, o povo do Irã pede que acabem com o regime de uma vez. Mesmo que isso represente um risco para suas vidas, já que correm um perigo muito maior. Ele também criticou o apelo dos progressistas a favor da liberdade para o Irã. Ele afirma então que dizem, por que não pedem liberdade para as mulheres, para a comunidade LGTB, para a comunidade gay no Irã, já que eles não vivem em liberdade? E pode parecer piada, pode parecer qualquer coisa, mas isso é uma realidade. Ou seja, o que os iranianos vivem é aterrorizante. Agora, se isso justifica uma guerra, aí sim dá para entrar em um debate, mas o que se tem visto, e tem sido muito grande a quantidade de imagens que chegaram de protestos que acontecem desde muito antes disso virar uma guerra. É evidente que houve uma grande quantidade de iranianos, pois há muito tempo eles vêm pedindo liberdade para esse país. Esse também é outro ponto que o Trump menciona por aí. Também, dentro disso, e acho que é aqui que o assunto fica mais interessante, é o que diz o General King, porque no final são eles. Os generais não são realmente quem está vendo como está a situação de verdade. Vamos ouvir primeiro o que ele diz e depois vamos ao comentário completo. Não vamos ouvir. Sobreviva e volte. Eles sempre souberam que receberíamos ordens para ir buscá-los e sempre souberam que iríamos atrás deles. Essas duas operações refletem a obrigação mais sagrada da nossa nação com os membros das Forças Armadas. Não deixamos ninguém para trás. Saúde. Nós não deixamos ninguém para trás. Alguém espirrou e ele disse, God bless you. Saúde. Não é o que se diz nos Estados Unidos quando alguém espirra, mas acho engraçado porque está nele. O general está sério. Alguém espirra e ele diz, God bless you. Depois segue o que fazia. Tudo bem? Mas essas duas operações refletem a obrigação mais sagrada, ele diz, da nossa nação para com os nossos membros das Forças Armadas. Não deixamos ninguém para trás, diz o general Dan Kane, o presidente do Estado-Maior Conjunto, sobre a missão de busca e resgate de um aviador americano abatido no Irã. Kane afirmou que a operação serve como um lembrete claro da capacidade e da vontade das forças conjuntas dos Estados Unidos. Ele acrescentou, os Estados Unidos vão recuperar seus soldados de qualquer parte do mundo sob quaisquer circunstâncias, quando assim desejarmos, diz ele. Por aí. E o mesmo general, é uma mensagem focada no fato de que o conflito está aí, que o conflito continua e que, parece que se busca convencer que isso precisa se estender. Não, é isso que pelo menos se tenta fazer. Ele também diz o seguinte, vamos ver, me parece que não, me parece que isso é tudo o que eu tenho até agora. Além disso, como está isso? Acabou de sair, né? Então vamos ver se foi dito mais alguma coisa. Vamos continuar acompanhando, né? Enquanto isso, continuamos aqui com os comentários e com tudo isso.
Deixem-me só conferir se não temos imagens pendentes, certo? Acho que não, né? Ali parece ser um relatório, mas isso vamos conversar mais tarde porque estamos analisando o caso do general desaparecido lá em Novo México. Um general que até o momento não foi. Não há rastro dele, nem se sabe o que ocorreu. É um general que, pelo menos até agora. A dúvida é se isso está relacionado a casos que ele investigou ou temas relacionados à eletrônica, a avanços eletrônicos, avanços satelitais que a própria Força Aérea teve. É preciso lembrar que ele foi responsável por anos pelo laboratório militar, que dizem ser o mais importante ou um dos mais importantes do Pentágono, ou seja, vamos ver uma figura proeminente e importante nisso. Bom, isso ainda continua sendo um mistério até agora. Como já vamos falar disso, também veremos como vai a missão Artemis, outro grande tema histórico. Agora, vamos aos comentários. Tchau. Saudações por aí. Como vai, Francisco? Nina Góes, muito boa noite. Aníbal, como você tem estado? Saudações para toda a comunidade. Muito obrigado, Patro, que está conosco, você que compartilha, que dá like, muito obrigado por isso. Rosa, como você tem estado? Rosa74, boa tarde. Maria Helena Onofre, um grande abraço. Diz, olha só, diz boa tarde, comunidade. Aqui, como todos os dias, marca presença desde Tehuacan, Puebla. Tudo afeta o aumento dos preços das verduras e dos alimentos. O preço da carne está nas alturas. Não foi só nossa percepção. Veja, dessa vez que fomos ao supermercado. Sim, nós percebemos isso, quer dizer, tinham certos cortes que realmente dispararam de preço, fiquei até surpreso. Mas dissemos, bom, será que foi algo momentâneo ou algo assim? Não tudo quer dizer, mas parece que toda a carne, parece que realmente subiram os preços. Não sei o que está acontecendo aí. Alguém mais percebe isso? Cindy, como você está? Olá. Eliseu Mariano, como você tem passado? Yesenia, como você está? Grande abraço. Patrick, tudo bem? Omar. Um grande abraço até Nova York. Como você tem passado, Omar? Como vocês dois estão por aí? Eliseu, quem mais está por aí? Bom, para toda a comunidade, muito obrigado. Daqui a pouco continuamos informando sobre outros assuntos, não é? Daqui a pouco voltamos, com certeza, mas se não, lembrem-se que à noite também transmitimos todo o resumo das informações. Se algo importante ou urgente surgir, publicamos clipes curtos para mantê-los informados. Siga a gente no Telegram, no Instagram, no Facebook, vocês já sabem de tudo isso, né? Muito bom. Diz Christopher, hoje começa a guerra mundial. Diz Christopher, esperamos que não, Christopher, mas sim, de repente pelo menos um endurecimento pode acontecer, né? Saudações, José Zarate, como você tem estado? Diz aqui também, a carne está muito cara. Diz José, vamos morar na Argentina. Eu sei, né, José? Diego diz, como está? Olá, pois aqui em Honduras estamos esperando o que vai acontecer amanhã. Diz Diego. Diego, vamos ver, deixa disso, não é amanhã, é nas próximas horas, né? Porque já... Vamos ver o horário do Irã agora, vamos ver, horário do Irã. São 10 da noite, 11h12, ou seja, em 2 horas, para eles já é amanhã. Bom, ou seja, em 2 horas o prazo já terá acabado. Então, e se for acontecer, vai acontecer à noite. Talvez vejamos alguma ação em breve, mas como já são 10 da noite lá, acho difícil que publiquem outro comunicado agora. O que vem a seguir são possíveis operações, certo? De ambos os lados vamos ficar atentos. Nos vemos mais tarde, obrigado por acompanhar. Um grande abraço à comunidade. Se você quiser ajudar o canal, já sabe, dá um joinha aí, é de graça e todo mundo pode fazer. E isso ajuda muito o canal. E se você quiser ajudar ainda mais, bom, tem o Superchat, tem as assinaturas e tudo isso, né? Um grande abraço, fiquem bem, até mais tarde, até logo.